De volta em mais esse bloco do nosso programa, e nós estamos abordando para você essa dificuldade, as dificuldades e desafios que são vencidos por aquele que hoje tem uma micro e pequena empresa. Qual é o perfil adequado de pessoas que nós precisamos para resolver os problemas enfrentados pelas micro e pequenas empresas? E para abordar esse tema, nós vamos conversar com o Hamilton, que tem, além da experiência acadêmica, por ser professor, também conhece a realidade empresarial por gerenciar empresas. Professor Hamilton, o que precisamos fazer e qual é o perfil que precisamos ter para tornar as nossas micro e pequenas empresas mais competitivas? Na verdade, o que é necessário é uma formação mais adequada, porque lidar com gente, com pessoas, a dificuldade já é extrema. Todo esse entendimento, essa relação empresário e funcionário, ela é dificultada por uma falta de entendimento maior. Então, há necessidade de um desenvolvimento em termos de treinamento, mas não só técnico, porque muitas das vezes a instituição se preocupa muito com as questões técnicas, mas a questão pessoal, de relacionamento, essa é um entrave muito grande, porque o nível de funcionários que nós trabalhamos é um nível, posso dizer, baixo, de nível baixo, e a dificuldade de relacionamento é muito grande. Não só em termos de empresa e funcionário, mas entre funcionário e funcionário. Então, toda essa sistemática envolve tempo e custo, e ainda temos mais algumas dificuldades, porque evidentemente temos que respeitar leis, as dificuldades quando nós somos reivindicados por isso, que o funcionário, pela insatisfação do funcionário com a empresa, e nem sempre é uma insatisfação de que a empresa não está cumprindo, mas é uma insatisfação pessoal dele. Então, ele normalmente é uma pessoa que mora na periferia, não mora bem, tem família e tem, na verdade, uma prole, na média deve ser 2 a 3 filhos. A qualificação é pequena, o que se pode, na verdade, remunerar por essa qualificação também não é suficiente. Então, é uma vida muito difícil para esse indivíduo, né? Que hoje é mão de obra, que nós usamos, necessitamos e somos, na verdade, dependentes deles. Então, todo esse cenário todo faz com que as dificuldades e os custos, né, sejam maiores, evidentemente porque ainda não temos uma solução definida e não temos uma projeção para isso. Algumas instituições agora estão qualificando um pouco mais tecnicamente. Então, a gente sabe hoje em Manaus, isso está sendo divulgado muito por a instituição que está promovendo, a questão de como se comportar, como ser tecnicamente um pedreiro de qualidade, como ser uma pessoa que possa fazer um trabalho mais específico. Então, tecnicamente, ok, mas a questão qualidade individual, pessoal, essa deveria ser, na verdade, vista por um ângulo diferente, de formação propriamente, mas não de formação só técnica. Interessante o que o professor ressalta aqui, e é uma mensagem bastante profunda para as universidades e para os centros e institutos de formação técnica, ou seja, olhar o trabalhador, olhar o indivíduo dentro de uma integralidade, ou seja, o saber fazer é a condição técnica para ele sobreviver no mercado, mas também é preciso entender que as relações entre as pessoas têm conflitos. É necessário fazer gestão de conflitos, isso ocorre na família e ocorre também no local de trabalho. Logo, se os conflitos não forem bem gerenciados, aquele ambiente de trabalho pode se tornar um ambiente muito difícil de se viver, ok? Então, a qualidade de vida, neste caso, fica comprometida. Afinal de contas, né, professor? É no local de trabalho que nós temos a grande oportunidade de construir a nossa felicidade, de construir o nosso futuro, porque das 24 horas que nós temos por dia, 8 horas aproximadamente a gente dorme, 8 horas a gente usa ao longo do dia, tantas horas indo para trabalhar, depois 1 hora de almoço, depois um cafezinho, então 8 horas ficam espalhadas. E de fato o que você tem são 4 horas de manhã, 4 horas de tarde, e nesse momento você está no teu local de trabalho, logo a tua qualidade de vida
está intrinsecamente ligado a essa condição, ao mesmo tempo em que são nessas 8 horas que você tem pessoas, que você tem máquinas, equipamentos para construir a tua felicidade. Logo, ela tem que ser 8 horas bem vividas, né? Onde eu possa sair de casa com satisfação para ir trabalhar e não olhar o trabalho como um sacrifício, né? Bom, aí você usou um termo, o sacrifício. Eu não acredito que tenha, na verdade, alguém... A gente se dedica ao trabalho, mas eu não acho que tenha alguém que realmente goste de trabalhar. Então, o princípio básico é de que se o trabalho, aquele ambiente, aquela carga de horas que a gente disponibiliza, poderia ser um pouco mais leve, né? Se houvesse, na verdade, um entendimento desse sistema todo. Então, falta e muito ainda para esse tipo de mão de obra que se usa na pequena e média empresa, principalmente na área de montagem, na área de produção direta, a qualificação é muito baixa e não existe esse entendimento. Então, a dificuldade da relação é muito grande. Então, é grande as demissões, né? E esse readmitir, a gente não consegue, na verdade, nunca evoluir. Porque o nível não tem diferença. Então você, na verdade, troca o funcionário e você troca 6 por meia dúzia. Você não tem, na verdade, a possibilidade de criar uma situação melhor dentro de um sistema. E você, então, faz o quê? Você procura criar esse funcionário, né? O que faz, a rede hoteleira faz isso. Então ele entra nas bases e depois vai galgando alguns degraus da hierarquia. Mas isso leva muito tempo e a produção, principalmente mão de obra direta, essa produção não tem tempo. Tudo é para ontem, tudo tem que ser muito rápido, tudo tem que ser agilizado da melhor maneira possível. Nós temos tantos outros entraves que já foi falado nessa nossa entrevista, né? A questão logística é direta. E não só a questão logística, porque, na verdade, se olha a questão logística como um grande número, um número grande, né? Que a gente, na verdade, administra, dependendo das informações, são informações mais globalizadas. Mas a questão mão de obra, ela é uma visão, micro, entende? É particularizada de cada empresa para empresa. Tem empresários ainda que têm mais alguma facilidade nesse relacionamento. Tem empresários que não têm, nem o próprio empresário tem uma condição de poder manter essa relação em bom nível. Então, essa dificuldade da mão de obra, ela é específica, melhor, ela não é específica, ela é generalizada e nós precisaríamos, na verdade, ter um olho nisso, porque é um fator de entrave mesmo. Então, falta desenvolver melhor o capital intelectual? Sem dúvida nenhuma. É disso que nós estamos falando. Exatamente disso. O que nós temos, usando teus termos, desse capital intelectual, ele é assim, um capital que não produz muito, não tem muito, não desenvolve, e estamos sempre na possibilidade de querer alguma coisa a mais de alguém que não tem qualificação. Aí é um desafio, realmente, então, é muito importante, né, nas micro e pequenas empresas que esse olho seja colocado de forma mais crítica no sentido de formar pessoal que possa dar resposta para todos esses desafios aqui colocados. E muitas vezes a pessoa trabalha 3, 4 meses, pede a conta para viver do seguro-desemprego. É sobre isso que eu quero conversar no próximo bloco com você. Só um instante, hein?